trabalho na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e a Associação Médico Espírita do Brasil. Também faço parte de um centro espírita aqui onde trabalho. Tá? Eu sou professor de uma disciplina de espiritualidade e saúde numa universidade aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, pratico a medicina voltada para tratamento de idosos, né? A geriatria aqui no Brasil, os pacientes que chegam a nós, eles chegam mais cedo, né? No sentido de que o idoso no nosso país já é considerado existe um código aqui, na verdade, que é uma lei que foi feita pelo Conselho Municipal do Idoso, que coloca idoso com 60 anos. A gente vê que no resto do mundo é 65. E cada vez a gente vê que o idoso se caracteriza muito como uma pessoa idosa, ou tem características físicas de um idoso, depois dos 75 anos de idade. Porque nós estamos convivendo com pessoas com 60, 65, 70, que não têm doenças ainda crônico-degenerativas, que não têm características de idoso. Mas a intenção hoje, a pedido da Cleide, é fazer trazer para vocês uma coisa que vocês podem pensar assim, opa, mas isso aqui, que estranho, isso aqui é uma palestra médica, nós estamos num centro espírita, num grupo espírita, e nós estamos vindo falar sobre medicina, mas quando eu falo esta questão, eu digo a vocês que é de extrema importância para nós que somos espíritas, e é importante, mas muitos são invigilantes. Um percentual muito grande de pessoas que trabalham nas casas espíritas não cuidam da saúde física, nem mental. E muitas vezes adoecem, se fragilizam pelas doenças e fazem o quê? Acabam acarretando na dificuldade de mantermos o quê? A expressão do espírito. A nossa missão, as tarefas edificantes, como Chico Xavier falava no livro Missionários da Luz, que todos reencarnamos com tarefas edificantes. Ninguém, nem o maior bandido da história reencarna para repetir os erros, para vir em busca da vingança, das revanches. Jamais. Todos reencarnam no tempo certo, porque existe vamos dizer assim, uma consciência superior que organiza a volta de cada um e de todos aqueles que precisam retornar nessa existência para se reencontrarem, para refazerem novo caminho de mais acertos, né? Repararem as falhas e os erros. É assim que a gente vem. E o corpo físico é esse veículo que permite que eu, ao longo dessa existência, possa viver muito, parênteses, esta encarnação mais longa que nós estamos tendo, de todas as que nós já tivemos, é só olharmos para a expectativa média de vida do século retrasado. No início do passado, talvez alguns de nós já estávamos no século passado aqui. Vivemos pouco. Então, esta encarnação, ela é longa. E ela tem um sentido para o mundo astral. Por que ela é longa? Porque aqui nós precisamos mais tempo para exercer estas tarefas edificantes. E o corpo nos permite a expressão desse espírito. Se esse veículo, o corpo, falha, ele interrompe antes do tempo previsto. Então, falar nesse primeiro encontro sobre saúde física como um alerta para quem está, acredito que vocês não estejam nesse grupo, mas conhecem pessoas do meio social, familiar de vocês, profissional, que não estão se cuidando. E este cuidado precisa ser feito em qualquer momento da vida. Não só pensar que eu vou me cuidar quando tiver 60 anos, quando envelhecer ou quando me aposentar. Não, preciso muito antes. Então, a finalidade hoje, amigos, é um monte de informação nos slides, mas assim, ó, é que vocês se veem nesses slides ou não. O que é se ver? Eu estou parecido com essa pessoa aqui que o Dr. Carlos está falando, que cuida na alimentação, que faz exercício, que dorme de uma forma adequada, que lida melhor com as emoções, que faz exames, ou não, eu estou muito distante dessa pessoa. Se eu olhar para isso e ver que os meus hábitos, os meus comportamentos estão muito longe, muito distantes do que está sendo mostrado, inquietem-se na cadeira onde vocês estão sentados, preocupem-se, ou outros que vocês conheçam.
porque nós estamos abrindo portas, permitindo que doenças se instalem e comprometam a nossa capacidade de produzir, de expandir o espírito, de difundir o espiritismo. Tá, amigos? Muito obrigado. Eu vou começar aqui, vou lá para a palestra, que eu acho que está aqui. Vou abri-la e para mostrar para vocês, se já estão enxergando, uma imagem que é cada vez mais frequente, que é uma realidade cada vez maior nas famílias hoje do mundo todo, especialmente vocês, europeus. Eu vou falar assim, porque vocês estão num país europeu, não sei há quanto tempo, e nós sabemos por estudos e pesquisas que assim que nós vamos para um país, nós começamos a nos adaptar e entramos no comportamento deste povo e fazemos parte das estatísticas deste povo. Então, não sei há quanto tempo vocês estão na Alemanha, são brasileiros, mas se estão aí, estão tendo comportamentos, se expondo aos riscos, né? Fazendo suas condutas e atitudes conforme a cultura do país que estão. Mas é um fenômeno mundial, envelhecimento, passou por várias gerações. Quero que vocês olhem lá no quadrante inferior direito. Lá embaixo tem uma família comprida, né? Uma velhinha de cabelo branco na frente. Essa era uma paciente minha, ela tinha 95 anos no dia que eu fiz essa foto, que eu bati essa foto dela. Ela é muito longeva, tinha, imaginem vocês, 95 anos, um mês antes do aniversário dela, ela tinha feito uma cirurgia de revascularização miocárdica. Ela abriu o peito, o osso do peito, fez uma cirurgia de coronária. Um mês depois ela estava aqui. Ela era a mãe desta aqui, ela já desencarnou, vó desta de trás, bisa deste tataravó, deste aqui. Nós subimos uma imagem, um quadradinho, nós vamos ver, olha a geração desse senhor aqui, ó, o neto, o bisneto, o bisneto e o tataraneto. Então, é uma geração que hoje está cada vez maior, se vê cada vez mais isso. E aqui nós vamos olhar, trouxe a expectativa média de vida do país em que vocês estão, a 8 bilhões de seres humanos. Acredita-se que agora, dia 15 de novembro, o mundo vai chegar a 8 bilhões de seres humanos. 1 bilhão ou mais são de pessoas com 60 anos ou mais. Tá? E a população global terá população de 8,5 bilhões em 2030. E assim vai subindo. E a expectativa média de vida, média do alemão, que nasceu hoje, dia 9 de outubro, viveu 81 anos. Se for uma alemã, 84, 85. É bastante, gente. 84, alemã 79, o homem. Então, as pessoas precisam olhar para frente, se preocupar com esse período de envelhecimento, porque ele vai acontecer. Porque se nada for feito, se a população não se cuidar, se os órgãos de saúde, os governantes não se atentarem, vai acontecer isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, desde 1988. Está desacelerando o processo de crescimento da expectativa de vida em relação ao europeu. Por quê? Aí já dá as pistas do porquê que os americanos não estão tendo uma expectativa de vida crescente como o restante do mundo. Porque lá houve o quê? Um agravamento do estilo de vida. Os americanos estão comendo excessivamente comida. Estão consumindo muitas drogas psicoativas. Vocês devem saber o fenômeno da dependência da oxicodona nos Estados Unidos, que levou uma quantidade muito grande de pessoas à morte, né, à incapacidade pelo uso de opioide de uma forma inadequada. O uso excessivo do automóvel, ninguém mais caminha, tudo é feito por como é que se diz, por aplicativos, né? Há um uso excessivo de drogas, né? Laços sociais e comunitários extremamente fracos. As pessoas ficam em casa, não convivem mais com quase ninguém além da família. Há altos índices de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares por causa disso. Aí também existe, claro. Mas em países isso está assustador. Olha a projeção para daqui pouco tempo, gente. 2030, falta pouco para 2030. O país que mais vai viver no mundo, a população, vai ser a Coreia do Sul. Acredita-se que lá elas vão chegar, as coreanas, a quase 91 anos. Vocês têm ideia disso? Uma pessoa que nasce na Coreia sabe que provavelmente as chances são muito mais favoráveis para ela viver 90 anos. E aí? Eu vou ser imprevidente, negligente, não vou me cuidar, vou deixar
que o espírito me cuide, que os meus amigos espirituais, o plano espiritual provém a saúde física a mim se eu nada fizer? Claro que não. Por isso que eu disse a vocês no início que o movimento espírita, no geral, ele não se cuida muito. Tá? Então, a gente tem que esclarecer bastante as pessoas. Temos que ter essa realidade bem clara em nós. Vocês também, que eu vi que a faixa etária aí deve ser 30, 40 anos. Não deve ter ninguém mais do que isso, eu acredito. Então, se nós olharmos e colocarmos vocês ali nos 30, a expectativa de uma pessoa aos 30 anos, se mantendo, né, que se cuide pelo menos, ela tem uma expectativa de viver mais quase 50 anos de vida. Vai até quase os 80. 40 vai quase aos 80. Quem tem 50 hoje pode viver mais 40 e poucos. Quem tem 60 vai aos 82. Quem tem 70 pode perfeitamente aos 85. É uma realidade. É uma utopia. Essa senhorinha que está aqui foi uma francesa, né? Dona Jeanne Calment, que faleceu em 1997, com essa assustadora idade. 122 anos, 5 meses, 14 dias. Ela tinha nessa fotinha que está aqui, que vocês estão vendo, 116, depois fumando. Ela fumou até os 110. Ela não foi exemplo de vida nesse sentido. É muito raro. Até que ela fugiu totalmente a curva. Mas as pessoas estão chegando mais perto do que imaginam. Então, vocês conviverem com isso aqui, serem um desses, não é novidade, não se espante. Acreditem que há um número crescente de pessoas que estão levando um rótulo, né? Um rótulo, assim, que não é nada oficial ainda, de super idosos. Mas o que eles têm? Então, o que se sabe que essas pessoas super idosas são? É um percentual ainda pequeno, mas são aquelas pessoas que têm mais de 80 anos e que passam por testagens, por exemplo, que avaliam memória, autoconhecimento, raciocínio. Na parte cognitiva, tem um desempenho cognitivo muito superior a uma pessoa, por exemplo, de 50 a 60 anos. Então, começa aí. Esses super idosos podem ser vocês. Eles são considerados saudáveis por não apresentarem doenças crônicas. É extremamente comum nós, ao envelhecermos, desenvolvermos uma das doenças mais comuns, que é a hipertensão arterial, que são os distúrbios do ouvido interno, que são as doenças vestibulares, as artroses, a redução, a alteração principalmente visual e auditiva. Isso é quase que inevitável. Mas ser um hipertenso que se complicou com uma diabetes, com um derrame cerebral, um diabético que não se cuidou e desenvolveu, teve que amputar uma perna, ou desenvolveu insuficiência renal, ou teve um AVC, e isso é bem diferente. Mas mesmo assim, esse seleto grupo dos subidosos, eles quase não têm nenhuma doença crônica. Eles praticamente não tomam medicamento. E essa população, como diz aqui, está aumentando no mundo. Por quê? Porque está se investindo, gente. Se investindo cada vez mais em prevenção, em alertas, em conscientização de que esse corpo tem que ter saúde pelo tempo em que o plano espiritual, no planejamento reencarnatório de cada um de vocês, determinou. Todos temos um fluido vital, todos temos um combustível que ele é finito, que é que nos mantém vivos. E esse fluido vital, pelo menos na nossa visão espírita, kardecista, é um fluido que termina mais rápido, se nós abusarmos. Se nós formos olhar as teorias do envelhecimento humano através da ciência, que vocês vão ver logo a seguir, é o encurtamento dos telômeros, é a redução dessa telomerase, que é uma enzima que está muito ligada à questão do nosso tempo de vida biológico. Tudo se soma em outras expressões, mas é tudo mesmo. Então, se nós nos cuidarmos, eu pergunto a vocês, algum de vocês está preparado para essa comemoração? Vocês já foram a algum aniversário de 100 anos? Eu já fui a vários, muitos, em que tinham 3 dígitos de velhinha. E é frequente, gente. Aí vocês devem ver como é comum. E essas pessoas, elas não chegaram a essa idade porque compraram
simplesmente porque nasceram com condições financeiras, mas não se cuidaram, absolutamente. Esse não é o principal fator determinante, longe de ser. É a vigilância, são os cuidados desde muito cedo. Mas mesmo despertando lá mais adiante e se cuidando, ainda é possível chegar a essa idade. Então, a pergunta que eu faço para vocês, quando é que começa o envelhecimento? Vocês têm ideia? Vocês podem falar. Ainda bem que eu estou enxergando vocês aqui. Será que começa nessa criança? Nessa velhinha? Vamos dizer assim, a velhice só começa quando nós começamos a ficar com o cabelo branco, cheio de rugas, a sobrancelha fica branca, será? Não, né? Só muito tempo a gente sabe que não é aí. Alguns já apostam. Não, na juventude. Sim. Será que não é antes? Na infância? Sim. Será que não é antes? Claro que pode ser antes. Pode ser aqui. Nesse lugar que é apregoado por muitos como um lugar aconchegante, é uma piscina térmica de águas mornas. Nos nutrimos sem fazer esforço nenhum, nem respirar não respiramos. A gente acha que aqui nós estamos protegidos de qualquer agressão, mas não é verdade. Aqui, dependendo da condição da mãe, da psique da mãe, psiquismo da mãe, da condição social em que a mãe está, o envelhecimento já pode começar aí. Quem nos disse isso foram estas estudiosas, Elissa Apple e Elizabeth Blackburn, duas americanas, a de baixa média, ganhou o prêmio Nobel em 2010, 2013, nem certeza quando foi, de medicina, porque ela estudou telômeros. Esses telômeros, gente, como diz lá na parte de cima, só vou baixar um pouquinho vocês aqui, porque ficou na frente. Os telômeros são estruturas microscópicas de material genético que estão na ponta de todos os nossos cromossomos, todas as nossas células. Existem cromossomos em todos os nossos trilhões de células. E esses cromossomos, na pontinha, aquele rosinho ou amarelinho ali, ó, ele vai desgastando conforme a célula vai se replicando para dar segmento. Uma morrem cedo, como as células da pele, outras duram muito mais. Então, na medida em que a replicação é rápida e desgasta esses pontinhos, a célula morre quando terminar. Então, o que faz com que, de repente, a gente vá mais rápido ou mais devagar nesse processo? E elas pesquisaram, e olha o que elas disseram lá em cima. Os telômeros do bebê em formação, então, dentro do útero, eles estão prestando atenção no estresse dessa mãe. Então, os bebês nascem, nos Estados Unidos se medem, na Europa também, se medem os telômeros, e eles nascem mais curtos, os telômeros dessas crianças, dependendo dos genes dessa mãe, tá? Já não são muito favoráveis, a mãe já vem com uma carga genética com predisposições a doenças, mas também da saúde biológica, muito importante, e aí do nível de estresse, e esse nível grave de estresse, do ambiente social e econômico e possivelmente do grau de educação da mãe. Então, se a mãe vive num lar de desarmonia, um lar em que há agressão física, mental, em que há privação de afetos, a própria aceitação dela por essa gravidez já está vibrando, há uma vibração, obviamente, isso nós sabemos, por André Luiz, nos livros de Chico Xavier, as vibrações, as nossas ondas mentais, nossos estados mentais, as vibrações negativas de rejeição, de tristeza, de insatisfação, passam para o bebê. E eles podem nascer com telômeros mais curtos, e se essa criança continuar nesse ambiente familiar, que as agressões, o estresse continuam, vai ter repercussão na infância, na vida adulta e para o resto da vida. Então, vejam, gente, como é importante e necessário aprender desde cedo a se cuidar. Isso aqui saiu agora, em setembro de 2022, nessa revista norte-americana Aging, que diz que a solidão e a tristeza e a infelicidade aceleram mais rápido o envelhecimento do que, por exemplo, o fumo. Então, aqui diz assim que fatores psicológicos contribuem substancialmente para o envelhecimento biológico. Fatores sociais e biológicos. Gente. Evidências desse estudo, que foi feito com os chineses. Então, quanto mais frequentemente, né, que diz aqui, as terapias, isso vejo que importante
nós abrirmos essa janela de buscarmos o recurso, se ele existe, se nós estamos vivendo num ambiente hostil. Buscar, aqui que eles falam das terapias. As pessoas que buscam os vários tipos de terapia para resolver a questão, lidar melhor com a adversidade que estão enfrentando, elas têm melhores respostas. Então, os resultados mostram, né, que quando nós conseguimos combater a depressão e a ansiedade, há um impacto positivo. E quando ela está presente na nossa vida desde muito cedo, ela impacta negativamente no envelhecimento nosso. Por que não quer passar? Vamos ver. Esse quadro eu acho muito interessante. Vocês olhem e vejam. Isso está no livro aquele das médicas que eu citei para vocês. O segredo está nos telômeros. Ela fez um pequeno mapinha simples para mostrar a caminhada, a jornada de vida de duas pessoas que tiveram hábitos de vida totalmente diferentes. Todos nós passamos por um espectro de saúde, a imensa maioria nascemos sem doença alguma, vamos crescendo, tratando as doenças agudas, as infecções, vamos tomando as suas vacinas para evitá-las, tratando, e aí vamos indo. Teremos doenças, gente, mais graves à medida que vamos envelhecendo. Então, ela mostra claramente aqui, ó, duas mulheres, a Cara, que teve um período de espectro de saúde, que é o branquinho, por pouco tempo. Se vocês começarem a olhar que o azul vai tomando conta aqui do branco, eles vão se misturando, vai ficando tudo azul, antes dos 50 anos de idade, a dona Cara começou a ficar doente. Por quê? Era obesa, fumava, era estressada, não digo todas essas questões, mas muitas dessas. De repente desenvolveu um diabetes, tinha níveis altos de colesterol, não se socializava, né? Era uma pessoa muito rancorosa, não perdoava ninguém, era uma pessoa hostil, negativista, pessimista, agitada, estressada. Vamos acrescentar mais uma coisa nesse caldeirão aí, também não tinha fé nenhuma. Então, gente, ao contrário da Lisa, que começou a adoecer lá um pouco antes da morte. Se vocês olharem aqui, ó, 75, 80 anos, quando começa o branco a ficar um pouquinho azulado, porque ela fazia totalmente o oposto. Ela teve uma vida de cuidados físicos, do corpo biológico dela, dos seus sentimentos, das suas emoções, procurava se socializar e ela tinha objetivos através da sua crença que lhe dava propósitos de vida, que ajudava ela a manter emoções positivas, a transmutar os sentimentos ruins, procurava exercer as virtudes cristãs e ajudavam ela a ter mais saúde. Isso é saúde integral. E esse mapinha aqui mostra claramente duas curvas. Nascemos iguais, tá? A curva de cima é aquela das pessoas que se cuidam e vão declinando gradativamente até a morte. Mas quem não se cuida começa a declinar mais rapidamente nessa curva de baixo. Então, esse que está aqui, que já está velho, ele corresponderia a um homem da meia idade lá em cima daqueles que se cuidam. Isso é uma grande verdade, gente. E essa curva, ela não se dicotomiza na velhice, ela se dicotomiza nesse quadro, que tem mais de quase 20 anos tem isso aqui, na infância. Hoje já se sabe que é antes da infância que as curvas já começam a ser mudadas. Então, precisamos falar em um projeto de envelhecer com mais saúde. A gente não pode só olhar para a bolinha ali, para o círculo biológico, gente, como muitas pessoas hoje da sociedade contemporânea fazem. É o culto excessivo ao corpo, é o cuidado excessivo, muitas vezes, ao corpo externo. Vão a academias, alimentam-se bem, fazem tudo que tem que fazer, cuidam bastante desse corpo, diminui, sim, os riscos biológicos. Mas são pessoas muito estressadas. Pessoas convivendo com a depressão. Ou pior, assim, que é mais comum, as pessoas têm sua opinião, seu ponto de vista em relação aos problemas, às crises, à questão política, etc., da vida ou dos seus problemas muito diretos, pessoais, dentro da sua casa ou do seu trabalho, da sua nação, do seu povo, negativas, sem esperança, muito hostis, muita raiva,
há muito sentimento de vingança, há muita insatisfação. E isso determina o adoecimento físico, porque há um desequilíbrio imenso da emoção que desequilibra a energia. Porque somos seres mais do que biológicos, somos seres energéticos, vibracionais. Nós mudamos o padrão dessas vibrações e dirigimos essas vibrações à mente das nossas células, que estão em todos os nossos tecidos. E a célula captará o estado mental em que a gente está. Quanto mais frequente ele for, ele vai nos adoecer mais rapidamente. Então, precisamos olhar para alguns pilares básicos para cuidar desse corpo, que todos vocês sabem, eu vou passar assim bem por cima, porque a intenção hoje não é trazer receita de um nutricionista, porque eu não sou, eu só quero mostrar para vocês que nós precisamos estar atentos a essas orientações. Se a gente deixá-las, ignorá-las, ou virar o rosto, ou tapar o ouvido, fechar os olhos, não quero ver, não quero ouvir, elas vão nos cobrar um alto preço depois. Em 2017, esse professor da faculdade de Harvard colocou a seguinte informação para a comunidade científica, que para ele as doenças são o resultado de escolhas que fazemos, não temos dúvida alguma. São resultado das escolhas básicas que a gente faz. E o que é básico? Como comemos? O que comemos? Somos sedentários ou nos exercitamos? Estamos dormindo bem? Fumamos ainda? Bebemos? Claro que aqui ele foi muito biológico, ele foi muito materialista nesse sentido, muito não quantidades de outras coisas que temos pela que melhoram esse estado. Então, nós vamos ver que sabemos que a modificação de todos esses fatores de risco evitaria a maioria das doenças cardíacas. Se nós mudarmos aquilo que nós estamos fazendo errado, doenças neurológicas, câncer, e esse estilo de vida que a gente adota desde cedo, ele é o responsável pelo tempo que a gente vai viver mais. Então, quando a gente fala dessa dimensão do corpo, nós vamos pensar assim, puxa, mas quanto tempo de vida eu ainda tenho? Se nós olharmos pelo... Como é que estão nossos telômeros, né? Se nós olharmos pelo ponto de vista só médico, científico, pela ciência, então nós vamos ver que a teoria mais aceita é a teoria do encurtamento desses telômeros, tá? Essa enzima que nós nascemos com ela, a telomerase, ela vai terminando. Vamos imaginar que ela possa ser o fluido vital, tá? Falado por Kardec e reforçado bastante por André Luiz. Então, gente, ela encurta rapidamente, ela termina, ela gasta mais rápido, conforme os abusos que nós exercermos ao longo da existência. Então, eu tenho 59 anos, eu posso olhar para trás, né, e pensar assim, como é que foi minha infância, como é que foi meu lar, como é que foi os afetos que eu recebi dentro da minha casa, como é que foi, né, como é que foi minha infância, minha juventude, eu abusei, né, abusei de tudo que podia na minha adolescência. Será que eu me cuidei? Será que eu fiz exercícios? Eu cheguei na vida adulta, estou trabalhando, tive as preocupações do lar, né, da construção desta minha vida profissional, conjugal. Como é que foi isso? Ainda vivo com problemas, com traumas? Ainda sou movido por sentimentos de vingança, de revanche? Tem muito mais gente que eu não perdoo do que eu perdoo. Eu convivo, eu não gosto de quase ninguém, eu não me relaciono bem. Além disso, eu sou uma pessoa que estou acima do peso, hipertenso, não faço os exames. Gente, provavelmente os teus telômeros estão encurtados, caro amigo. Espero que não seja tu, meu xará Carlos, nem tu, Cleide, mas a gente pode estar nesse grupo. E se a gente ainda está nesse grupo, dá para virar. Dá para virar o jogo, dá para reverter, porque essas mesmas medidas, né, de prevenção, elas podem parar esse processo de encurtamento rápido dos telômeros e até retardar aquelas lesões que aconteceram. Então, precisamos. E a gente vai fazer a coisa mais lógica e óbvia que está ao nosso alcance. E esse estudo, gente, foi publicado, essa conclusão que está aqui foi publicada em 2008, numa revista da Sociedade Europeia,
eu confundi, a Europeia Americana de Envelhecimento, 2008. Depois ela foi reforçada em 2009 e publicada nesse grande jornal de cardiologia, Circulation. Então, a conclusão é que os comportamentos ou atitudes, eu disse para vocês, comportamentos ou atitudes saudáveis de vida, na meia-idade, olha, meia-idade, esse estudo tem 20 anos quase tem 2008, 2018, 15 anos. Tem significativa e substancial associação com mais tempo de vida, com período maior de vida sem doenças, e uma compressão. Vamos jogar as doenças que vão aparecer em nós lá por finalzinho, quando a gente possa, perto do nosso desencarne. Isso é o ideal. Vamos gastar menos em plano de saúde, vamos internar menos, vamos ter menos gastos com medicação, etc. Isso é o ideal. Pode começar na meia-idade, com certeza, nesse estudo, mas se sabe cada vez mais que é na juventude. E que não esqueçamos que não é só o físico, o mental. Veja esse grande estudo feito pelo esse jornal Biological Psychiatry, em 2012, que fala que a depressão encurta aqueles telômeros. Depois vamos ver que também os sentimentos mudam. Então foram medidos esses e viram que encurta esse estado de hostilidade. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde publicou esse plano, global para a prevenção de uma das doenças mais, para mim, é a doença mais temível que pode existir na face da Terra, que eu mais tenho receio de ter, tomara Deus que não, que é a demência senil. Não pode ter coisa pior, gente. Antigamente era o câncer, teve um tempo que era a AIDS, nem a Covid, nada pode ser pior do que a demência senil. É uma doença que não tem cura, que ainda não tem tratamento adequado para prevenir, não tem tratamento para retardar, começa e só desce ladeira abaixo. Vai agravando cada vez mais, comprometendo cada vez mais a gente em torno de várias áreas e vai levando o comprometimento também, inclusão da família, lidando com os sentimentos que cada um tem. Como cuidar daquele pai, daquela mãe que já nem mais reconhece esse filho, que era o filho amado, daqui a pouco desconfia que o filho está roubando esse pai. Então, a doença traz declínio físico, severas alterações comportamentais. Então, os estudos têm mostrado que nós temos condições de preveni-la em quase metade dos casos. Está chegando quase 50% dos casos. Fazendo o quê? Atividade física, não fumando ou parando de fumar, comer de uma forma adequada, preferencialmente a dieta do Mediterrâneo, treino cognitivo. A cabecinha tem que funcionar, nós temos que ler, a gente precisa se inteirar, fazer curso, estimular a cognição, para diminuir um pouco o uso de aplicativos, de GPS, de coisas do nosso dia a dia que a gente nem pensa mais. A gente delega para que aquele aplicativo pense por nós. Por isso que nós estamos com um problema sério de concentração. Estamos muito esquecidos nesse momento atual. Temos que participar da sociedade. O apoio social é importante. Perder peso, cuidar da depressão, tratar a pressão, reduzir o nível de glicose sanguínea e colesterol. Tudo isso ajuda-nos a prevenir. E esse ano, aí perto de vocês, na Inglaterra, em Londres, ocorreu essa conferência aqui, a Global Conference do Alzheimer's Disease International, essa associação, e ela reforçou que nós poderemos prevenir ou retardar em mais de 40% dos casos da demência, fazendo quase tudo isso, cuidando disso em nós e nos que convivemos. Se vocês convivem aqui, ali, aí na Alemanha, ou aqui no Brasil, distante, tem os pais de vocês vivos, os avós, pergunta como é que eles estão, se eles surgiram alguns fatores de riscos novos, como a poluição do ar, surgiu a infrequente social, o contato social, tudo bem? Perda auditiva, gente. Isso é um dos fatores de risco também para a demência, que pode acontecer na pessoa a partir de uma certa idade, não ser percebida, e esse idoso vai se afastando, se distanciando dos contatos, porque não está ouvindo bem. E isso leva a pouca socialização, muitas vezes leva a depressão e agravamento de um todo. E aquele idoso demencia. Isso vale para qualquer um de nós, em qualquer idade. Se nós olharmos esses 12 fatores de risco e conseguirmos não estar presente em quase nenhum deles, estamos com grandes chances de prevenirmos desta doença. É a pior de todas.
Um grande jornal americano publicou em 2019 também que o risco, aqui já foi mais otimista, 60% no risco. Não fumar, não beber, se alimentar bem, praticar exercícios e manter a mente ativa pode nos ajudar a diminuir um risco substancial das doenças, mesmo naqueles que têm um fator genético favorável ao desenvolver o Alzheimer. Então, nós vamos dar só uma olhadinha aqui, como eu disse para vocês, não quero trazer, não vou consultar ninguém aqui, não vou dar dicas mais diretas, mas se nós olharmos assim, ó, em 2010, tá, o órgão de saúde norte-americano colocou estratégias para que houvesse uma promoção da saúde pelos próximos 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, a meta era esta, que a população nunca fumasse, mas se já fumou, depois de 12 anos de hábito tabágico, zerariam os riscos, tá? Cuidar no peso, olha ali, ó, o índice de massa corporal. Depois a gente vai ter rapidinho slide. Exercícios físicos, alguns tipos de exercícios, tem várias formas de fazer. Esse ainda é um dos mais aceitos, 150 minutos por semana, exercícios não muito intensos, ou 75 minutos por semana, de exercícios conjugados. Eu corro, faço um exercício de resistência. Meu colesterol tem que estar abaixo de 200. Hoje é abaixo de 190. Pressão abaixo de 12/8. A glicose abaixo de 100. Rigorosíssimo, né? Esse esquema aqui. Que a maioria das pessoas está longe dele. Aconteceu aqui em Porto Alegre, eu tive um prazer imenso de participar. Aconteceu aqui, ó, o 19º Congresso de Cardiogeriatria. Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria aconteceu aqui no Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Ele se baseou nesse estudo feito aí na Europa, o European Heart Journal, de 2022, publicou esse estudo. Aí perguntou, o que eu tenho que fazer para eu não morrer do coração? Para não ter doença cardíaca isquêmica do meu coração? O que eu tenho que fazer? Por ordem de impacto mais poderoso, eu tenho que controlar a pressão arterial. Então, não é não ter pressão alta, amigos. Eu sou hipertenso. Eu tenho hipertensão, trato, minha família toda tinha. Isso é quase que inerente ao processo fisiológico das nossas artérias que vão perdendo a elasticidade. Então, é comum quase todo mundo ter pressão alta. Desenvolver hipertensão agora, porque não pode ter uma pressão fora de controle. Tem que estar normal tomando medicação, se for o caso. Não, é cuidar da obesidade, não ter aquela obesidade abdominal, aquele barrigão. Eu vi vocês aí muito por cima, estão tudo dentro do peso ideal. Tudo magrinho aí, ó. Eu tô vendo de longe, mas eu acho que tá todo mundo bem. Tá? Não fumar, como já foi dito, não ter diabetes, controlar a glicose, aquelas pessoas que comem mal, só comem carboidratos. Não, pouca educação aumenta, tem que estimular muita atividade física, colesterol não pode estar alto, lidar com a depressão e eliminá-la. Tudo isso vai proteger a gente de ter uma doença do coração. E quase as mesmas coisas vão nos proteger de morrermos por uma mortalidade geral, que pode ser por câncer, né? Ou qualquer outro fator. Mesma coisa, não fumarmos, controlar a pressão. Olha só, ter altos níveis de educação apareceu em terceiro lugar, porque se acredita que esse nível de educação signifique consciência. O conhecimento levando a uma consciência de que eu quero viver independente, acredito o que quiser, eu quero viver mais, cuide-se, para não ter uma velhice limitada, frágil, sem graça, porque está totalmente muito doente. Então, isso entra muito em destaque. E aí, obesidade, não fumar, não beber, mesma coisa. Então, o que diz aqui? Comer bem para viver melhor. Comer bem, comer bastante. Sair da mesa, assim, com a barriga cheia, passando até mal, como muitos fazem. Então, comer bem. Eu só vou mostrar para vocês, por alto, o que é uma alimentação saudável. Eu acredito que isso aqui é chovendo molhado, né? Acredito que vocês todos estejam lá se alimentando bem, indo no supermercado, botando no carrinho bastantes legumes, vegetais, alimentos integrais. A dieta do Mediterrâneo está aqui embaixo. Claro que vocês... A Alemanha não é um país mediterrâneo, mas tem a influência forte aí dessa dieta, né, que inclui até mesmo a bebida alcoólica, né, o chocolate, as frutas, vegetais, cereais, os grãos, o salmão, os peixes, os queijos magros, tudo, até a carne vermelha que não seja muito gorda.
Aqui do lado tem 2 pratinhos, tá? Tem 2 fotos com 2 pratinhos. Um café da manhã, saudável. Olha aquele café da manhã ali. É um pão, provavelmente pão integral. Um café que pode ser café preto, pode ser café com leite. Tem geleia, tem fruta, tem suco, tem cereal. Aí essa pessoa faz esse café da manhã, tá? Aí ela sai de casa, vai trabalhar num ambiente que ela gosta, que é um ambiente bom. Aí ela almoça aquilo ali. Difícil, né? Mas é uma meta que a escola de Harvard colocou. Aquele é o prato ideal, onde a gente tenha pouco carboidrato, carne vermelha pouca, bastante legumes cereais, e aqui do lado não tem um refrigerante, tem um suco. Isso é um alimento saudável. Estamos muito longe disso? Resposta vocês darão para vocês mesmos. Eu ainda tô, não consigo comer esse pratinho só, eu como mais, mas assim, não é uma montanha de massa e uma folhinha de alface no meio. Tá bom? Não é torresmo, não é bacon bastante, não é só carboidrato, tem uma diversidade, é o que a gente procura fazer. Porque se não fizer, né, é só ficar esperando a doença bater. Aqui um estudo de 2018 mostrando que aí na Europa, acredito que também a alimentação de vocês esteja cada vez mais integral, né? Orgânica, perdão. Aqui na Holanda, na Dinamarca, logo já estão por esse estudo, já lá só se come alimento orgânico. Aí vocês têm um percentual muito maior de comida orgânica. Nós não temos aqui no Brasil. É mais caro, a gente acaba comendo. É a outra. É a nova era da alimentação orgânica. Ajuda, beneficia bastante. Aqui é a famosa dieta do Mediterrâneo, gente. Olha quanta coisa tem no Mediterrâneo. Não tem nada demais. É fruta, legume, hortaliça, que tem tudo que é lugar. Alguns são os grãos, né? Principalmente grãos integrais. As pessoas comem arroz, sim, comem trigo, comem massa, comem pão, tudo, mas não em excesso. Comem ovo, tomam bastante laticínio, isso é muito importante. Comem carnes brancas, comem carnes vermelhas em pequena quantidade, peixe bastante. Tá? A maior parte dos alimentos que compõem essa dieta são pouco processados. Ah, eu vou comer uma dieta do Mediterrâneo. Aí vem, eu não sei se tem aí, eu estou inventando agora. Pega um pote que tu vai no supermercado, aí tem uma embalagem, dieta do Mediterrâneo. Ali tem que ter a quantidade de legumes, carne e tudo. Ela está congelada, tá? Aí vocês chegam em casa e põem no micro-ondas e comem. Vocês acham que é a mesma coisa? O que tem dentro dessa embalagem para ela ficar meses e meses, um tempão? Ela tá cheia de coisas para mantê-la, conservá-la, que não são saudáveis, tem muito sódio, geralmente é um alimento muito mais salgado, e os alimentos perderam boa parte da sua composição. Então, isso não é. Agora, nós comemos muito alimento processado e ultraprocessado. Então, quanto menos a gente ingerir alimentos prontinhos, já que estão lá conservados, melhor. E essa dieta inclui também o álcool moderado, que é o vinho. Uma outra dieta muito usada, essa aqui muito bonita, que é a dieta DASH. A DASH é para as pessoas que não podem usar muito sódio. O sódio a gente está nos nossos temperos prontos. Muito cuidado. Ninguém gosta de botar muito ketchup, mostarda e comprar aqui, como diz aqui, comer nuggets. Tudo isso aqui é muito cheio de gordura e muito cheio de sódio, o sal, que aumenta e agrava a hipertensão. E quem gosta, quem é adepto à alimentação vegetariana, parabéns, está um passo à frente, no sentido de cuidados com a saúde. A alimentação vegana e vegetariana é mais saudável, tá? Então ela tem menos sal, ela é restrita em gordura, ela contribui para a prevenção de muitas doenças no geral. Eu estou indo rápido porque eu quero mostrar um pouco de outros fatores importantíssimos para cuidar do corpo. Tem muita gente que está fazendo isso aqui, ó, cuidando e fazendo o jejum intermitente, ou está usando alimentos ou medicamentos chamados probióticos, né, que estão melhorando a flora intestinal e desta forma os estudos estão mostrando, né, que o grande problema do adoecimento humano, físico, biológico, aquele que a gente vê lá microscópico, é a inflamação. Quase todas as doenças passam por um processo inflamatório. Nós vimos a Covid, o grande dano daquela primeira cepa, né, do coronavírus, a primeira que surgiu, que deu aquele storm, que é uma tempestade imunológica nas pessoas, que levou a reações inflamatórias severas, como no pulmão levaram à morte, é porque o sistema imunológico reagiu de uma forma excessiva à inflamação, se produziu uma inflamação severa no corpo. E isso quase sempre é o início das doenças.
a base biológica delas. E esses probióticos tratam essa inflamação, evitam que ela se expanda, melhoram a cognição, melhoram a memória, e muitos estudos têm mostrado que é uma das teorias do envelhecimento. Tá? Esse estudo aqui, esse livro, A Dieta da Longevidade, lançado por esse autor, se alguém já leu, que fala sobre exatamente a proteção que dá, e ele estimula o jejum intermitente. Quem já fez, eu não fiz ainda, mas muitas pessoas estão sendo adeptas a isso. Jejum intermitente seria isso aqui, ó. Não é parar de comer, não é aquelas dietas malucas que as pessoas passam uma semana só comendo folhas verdes. Esquecem do resto. Não dá, é pouco. As pessoas precisam ser mais equilibradas na dieta. Então, concretamente, consiste em parar de comer, mas não de parar de se hidratar. E parar de comer por um período máximo de 16 horas. Mas tomar líquido bastante. É alguém que jantou na noite passada, não tomou café, né, pulou uma refeição ou duas e só jantará na outra. Ou fez um lanche tarde da noite, pulou as duas refeições e foi comer a tardinha da outra. Pode, ajuda, é benéfico. Segundo grande pilar, que a gente não pode deixar de falar para cuidar desse corpo, para que ele mantenha a vida por mais tempo, para que ele dure pelo tempo que puder ser. Então, hoje, não fazer exercícios, amigo, a gente interrompe essa corrida contra o tempo. Essa imagem eu tirei de uma revista aqui, Isto É, que você já deve ter lido, ainda tem, estava na capa, assim, corrida contra o tempo, e é bem assim, qualquer exercício ajuda muito. Então, aqui tem vários tipos. Há muitos anos, a American Heart Association fala que a caminhada é uma das mais importantes, uma das melhores que tem, as melhores atividades. Que a gente não precisa necessariamente, né, de um ambiente específico, de horário, de ficar na fila do aparelho para fazer, etc. Tem pessoas que não gostam muito de academia, então a gente pode sair para caminhar. Agora tem que ser uma caminhada mesmo, tá? Caminhada rápida, tipo marcha, sem levar nada, de pendurado na gente. Vai só para caminhar, só para fazer teu exercício. Vigorosa, é bom um ambiente, um local adequado. E aí vai variar muito da tua frequência, tem que ser no mínimo 30 minutos, não dá para a gente ter benefícios se não fizermos no mínimo 30 a 40 minutos, alongarmos antes, 3 a 4 vezes por semana, começa devagar, eu estou enferrujado, não estou fazendo há muito tempo, estou gordo, estou obeso. Começa com 10, 20 minutos, melhor do que nada. E vai aumentando aos poucos, porque isso aqui é como qualquer outra dependência. Ao ópio, ao álcool, a outra droga qualquer, ao café, ao chocolate, a qualquer dependência, funciona do mesmo jeito, é prazeroso. E a gente começa a fazer e não abre mão mais do exercício. Há vários tipos, então, gente. Posso caminhar, posso dançar, faço exercícios aquáticos, jogar tênis, ping-pong, pedoginástica, ciclismo. E cuidado com esses exercícios que a gente só faz uma vez por semana. Pode se prejudicar mais do que se ajudar. E aqui eu trouxe para vocês um estudo publicado agorinha, setembro de 2022, mês passado. Vejam, quentinho. O que diz? Um estudo americano publicado nesse jornal britânico, British Journal Sports Medicine, perguntou a mais de 150 mil pessoas. Isso não é um estudozinho, isso é robusto. Isso traz informações assim absolutas. A gente tem que confiar no que eles estão afirmando aqui. 150 mil pessoas foram ouvidas entre 60 e 70 anos sobre sua rotina de exercício e depois os acompanhou. Então, o que eles viram? Aqueles 150 minutos, olha como é importante. O que é 150 minutos por semana? Vamos fazer as contas? 5 dias da semana, 30 minutos. Ou 4 dias da semana, 40 minutos, um pouquinho menos. Dá? Não dá? 3 dias da semana fazendo um pouquinho mais? Claro que dá. Então, 150 minutos recomendados de exercícios moderados por semana. Viveram mais do que aqueles que não faziam. Mas aqueles que combinavam exercícios aeróbicos viviam mais. Então, essas pessoas que faziam exercício 150 minutos no mínimo ou combinavam com outros, apresentaram um risco 47% menor, gente, de morrer de qualquer doença, exceto o câncer, ao longo dos 9 anos seguintes do que aqueles que não eram ativos. Então, se nós, isso numa situação hipotética, tá? Se nós tivermos que escolher apenas uma medida e fazermos para valer, a mais eficaz, a mais determinante é a atividade física.
mais que a própria alimentação. Porque muitos hábitos de vida inadequados são tratados só pelo exercício físico. O estresse do trabalho, o burnout e alguns desajustes alimentares são compensados quando a pessoa consegue fazer uma atividade física regular, bem feita. Várias atividades são benéficas, até mesmo a jardinagem. Tá? Esse estudo de Oxford falou que isso ajuda a reduzir muito, aqui fala que reduz o câncer, lá eles não incluíram câncer no estudo, nesse estudo do mês passado, mas aqui incluíram, também reduz, pode ser até mesmo a jardinagem. Agora, quem quer, vocês estão jovens, tá? Estão na flor da idade, vocês podem escolher exercícios mais rigorosos. Eu posso fazer um exercício de resistência aeróbica, mais de resistência muscular localizadas, de flexibilidade, de força, de velocidade, conjugá-los vários. Aí, eu acredito, da mesma forma que aqui, isso aqui virou uma febre, né? Os exercícios de CrossFit, é uma atividade de alta intensidade, que hoje está assim, ó, cada esquina aqui de Porto Alegre, cada bairro tem 2 ou 3, que possui diversos benefícios para a saúde, como a melhora do condicionamento, massa muscular, etc. E os treinamentos funcionais. Há um universo amplo de possibilidades da gente buscar isso. Agora, o que a gente não pode é ser o que essa gordinha é aqui embaixo. Ela não quer caminhar de jeito nenhum, ela não quer fazer exercício. Ela está sendo puxada, carregada para fazer uma atividade física. Então, olha o que disse esse estudo de 2018. 122 mil pessoas foram ouvidas sobre a associação do sedentarismo com doença cardiovascular. Não é só dizer assim, ó, eu não faço exercício. Se eu fizesse exercício, teria um benefício. Se eu não fizer, eu não tenho benefício. De jeito nenhum. Vejam que esse estudo mostrou quanto acarreta as pessoas que não se movimentam. De acordo com os pesquisadores, o sedentarismo aumenta em até 500% a probabilidade da gente morrer prematuramente. Tá? Então, de acordo com os cientistas, o dado mais importante encontrado no estudo é o fato da falta de atividade física ser tão prejudicial à saúde quanto doenças graves, gente. Até mesmo eles colocam aqui um risco semelhante à insuficiência renal. Que o paciente faça diálise semanalmente, que tem um risco muito grande, porque ele com certeza já é muito doente, quem vai para uma diálise. E aí, eles têm um risco até maior do que quem fuma. Então, não dá para ficar parado. Tá? Mais uma daquelas condições básicas para a saúde. Dormir. Tentar dormir bem. Esse livro, muito interessante, fala, e o autor diz que devemos dormir pelo menos, para ele, de 7 a 9 horas. Então, olha a quantidade de situações médicas que nós podemos estar sofrendo porque não dormimos bem. O que é não dormir bem? Ter doença obstrutiva, roncar. Os que roncam de noite e que no dia seguinte estão cansados é porque estão tendo síndrome da apneia obstrutiva do sono, porque estão tendo hipóxia, despertando frequentemente e levando a várias doenças. Cuidem. Os que simplesmente não têm isso, mas realmente têm ansiedade, não conseguem ter aquele sono adequado, despertam frequentemente, e isso traz um declínio da qualidade desse sono. Então, muitas das doenças que sofremos têm uma ligação significativa com a falta de sono. Por exemplo, o Alzheimer, câncer, as doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade, até mesmo suicídio. Tem muita coisa, né? Então vamos dar um jeito de mudar. Um outro fator importantíssimo para que tenhamos saúde, gente. Agora é a saúde mental no sentido de cognição. E prevenirmos esse declínio, podemos, sim, atuar para prevenir. Através de fatores protetores da nossa cabeça, do nosso cérebro. Hoje se sabe que os mesmos fatores de risco que entopem nossas artérias, das carótidas, das pernas, do coração, são os mesmos que comprometem também o nosso cérebro. Então, aqui do lado, nós vemos esses halterezinhos mostrando o cérebro, dizendo que em qualquer uma dessas fases, aqui, infância, adolescência, vida adulta e velhice, precisamos exercitar. Esta foto que vocês estão vendo aqui, ó, que para você está à direita, mas me está à esquerda, acho que é, né?
tem um cérebro, e se vocês olharem, enxergarem, tá cheio de letrinha dentro. Achei um simbolismo muito legal. Isso foi na revista Saúde aqui. O que quer dizer? Tenha a mente sempre ativa. Jogue para dentro dela, não essas informações automáticas, né, que a internet está nos colocando a todo instante. Não as leituras mecânicas que a gente já sabe, está lendo, mas está com a cabeça em outro lugar. Leituras desafiantes. Então, quanto mais desafiadora mentalmente e ativa fisicamente for a nossa vida, mais proteção vamos ter no cérebro. Então, vejam como é possível unir as duas coisas. Eu aqui na minha casa, eu estou na minha sala da minha casa, eu puxo a bicicleta ergométrica que está no outro quarto, eu ponho para a sala. Agora eu já estou viciado nas internets e principalmente nas TVs acabo assistindo alguma coisa. Mas antes eu me sentava e colocava um livro. Então eu pedalava lá os meus 40, 45 minutos lendo algo, lendo um artigo. Eu faço isso com menos frequência. Ou lendo algo que eu precisava naquele momento aprender. E é incrível como o aprendizado, como a sedimentação daquela informação era mais efetiva e eficaz em mim quando eu fazia exercício. É isso funciona para qualquer um. E se a gente dorme bem, se a gente se alimenta bem, é muito melhor, gente. Então aqui tem umas dicasinhas para vocês. Vamos ver. Vamos fazer umas dicasinhas. O que a gente pode fazer a partir de agora? Exercícios muito simples, tá? Além dos físicos, algumas coisas mentais que estão ao nosso alcance, que nós podemos melhorar a nossa memória e prevenir o Alzheimer. Primeiro, a leitura, tá? Como eu disse, não leia a leitura mecânica. Pega-se o jornal. O nosso gaúcho aí do grupo deve lembrar da 0 hora, que é a 0 hora dominical, a 0 hora, né? Bom jornal, né? Então a gente, o que faz? Pega o jornal, não dá uma folhada, vai naquilo onde tu não domina muito. Interessante fazer isso. Se eu li nas pessoas que orientam, eu gosto de futebol, de esporte, eu domino política. Não, vai ler aquilo que tu sempre passa por cima. Dá uma lida, resume, sintetiza e recorda. Tinha um exercício mental muito bom. Faça jogos mentais na internet, utilize recursos da internet, das redes sociais com moderação, gente. Ela vai te prejudicar se tu passar da cota. Olha o que diz aqui, use menos os serviços de GPS. Hoje a gente vai capaz de ir no mesmo lugar do trabalho todos os dias e ainda põe o GPS. Pessoal, isso aí nos bloqueia o pensamento. Nós estamos dependentes disso. Para que pensar? Não tem que pensar. Tem que fazer caminhos, alguns façam caminhos diferentes para o trabalho, para ir para o centro espírita, andem sem GPS para exercitar nossa, principalmente memória visual. Né? Aplicativos em geral que raciocinam por você, evita. Considere a possibilidade de fazer um curso de seu interesse, aprenda uma língua estrangeira, mantenha o que por mais tempo possível a tua intelectualidade. Isso é um grande fator protetor, tá? Como poucos. E essa aqui? Essa aqui para vocês não tem nem esse problema, não existe aí no grupo de vocês, né? Ninguém é o quê? Obeso. Mas a obesidade hoje é um grande mal da humanidade. As pessoas estão com o mundo na barriga, ou seja, estão levando grande parte dos problemas. Qual dos dois eu me classifico? Eu estou no leves ou estou no pesades? O que vocês acham? Então, no leves. Ah, bom. Tem várias fórmulas, né? Essa aqui é a mais usada, que se calcula o índice de massa corporal, fazendo o nosso peso vezes a nossa altura, 2 vezes a nossa altura, a gente divide o peso por 2 vezes a altura, perdão, dá um índice de massa corporal. Tudo bem. Vamos nos classificar. Agora, um outro grande problema é o pesades aqui do lado. Essa circunferência abdominal, quanto maior ela for, quanto maior barriga nós tivermos, mais resistência vamos ter à ação dos nossos hormônios, da insulina, e muito mais risco teremos de câncer e outras doenças. Então, a obesidade é hoje um dos grandes males da humanidade e ela começa aqui. Olha essa imagem. Parece estar oferecendo para essa criança um veneno. Tá dando para ela um brócolis, ela tá apavorada. Por quê? Porque isso é verdura. Por que eu vou comer verdura? Quero comer só porcaria ultraprocessada. É isso que está acontecendo com os filhos da gente, os netos da gente. Então, há um número assustador de crianças que já estão obesas. Como diz aqui ao lado, há 10 vezes mais crianças, tá? E adolescentes ou pré-adolescentes obesos hoje que tinha 40 anos atrás.
E vamos dar uma pinceladinha nesta situação que é o câncer, e vocês vão ver que a gente volta lá para o início, acaba falando as mesmas coisas. Como esse cuidado com o corpo tem a ver? Agora, como nós estamos num grupo espírita, aí a gente pode raciocinar assim, mas o câncer é uma das doenças mais assim, ó, emblemáticas do entendimento que nós temos hoje sobre a finalidade da doença na renovação do espírito, né? Dentro daquilo que Leon Denis muito falava nos seus livros maravilhosos sobre a questão das provas, da natureza das nossas provas e como a doença surge em nossas vidas como sinal, como forma de nos chamar atenção para a correção dos nossos hábitos e o quanto devemos exercitar o hábito, esse exercício de tentarmos aceitar, compreender aquela situação à luz da doutrina, ver os objetivos, as finalidades de uma doença quando ela surge em nossa existência, em nossas vidas. O câncer pode não estar nesse projeto reencarnatório como uma natureza de prova importante para nós. Está para muitas pessoas que reencarnam, fazendo parte do seu karma. Outros poderão até não ter isso como objetivo a passar na sua encarnação dentro do seu projeto reencarnatório, mas ele pode surgir pelos maus hábitos. Não há, gente, dentro da visão espírita, um determinismo. Muitos de nós reencarnamos com necessidades e aprendizados necessários a passar. A doença está incluída em quase todos eles, tá? Doença física ou mental. Mas muitos de nós poderemos, através do próprio esforço, não desenvolvermos ela. Ela pode estar impressa no nosso código genético perispiritual. Que, quando passarmos por essa existência, pelos nossos esforços, na nossa melhora, nós poderemos sublimá-la, ela não se manifestar. Como qualquer outra enfermidade. Até mesmo as doenças mentais. Mas sabemos que quando elas se manifestam, trazem consigo inúmeras finalidades. Uma das maiores é desenvolver o mecanismo de compreensão. Ao contrário da revolta. Ao contrário de acharmos que estamos sendo, então, punidos. De jeito algum. Muitos conhecemos casos, talvez já tenhamos passado por situações assim, enfrentado o câncer, vencido, lidado com ele. Mesmo que o câncer não seja curado, mesmo que a pessoa venha a morrer dessa doença, se ela, durante o seu processo de lutar, ela desenvolver um mecanismo de compreensão da finalidade dessa doença naquele momento da sua vida, ela já vai estar liberta dessa doença na erraticidade. No plano espiritual, ela não levará consigo. Ela levará, sim, o quanto ela conseguiu superar e vencer. Aqui eu só faço esse parênteses, porque há muitas situações que às vezes a gente não compreende ainda, por que eu estou passando por isso, por que essa doença da minha família, por quê? Então ela tem essa importância muito grande nesse planejamento de cada um de vocês. Você não pensa que é só teu que lida com câncer. Muitas pessoas vêm naquele lar, né, para conviver também com familiares que lutam com essa doença, que hoje a maior parte delas é curável, a maior parte das vezes, que é longa, tá? Mas que existem também, amigos, comportamentos nossos de risco aumento, que aumentam de um câncer de mama. Mas ele pode, e aí as consequências não sabemos, porque existe, cada um de nós, um plano para cada um. Um tempo aproximado de vida. Desafios, pontos principais da nossa vida, a construção da família, o trabalho, etc. Mas não vem nada detalhado. Somos nós que estamos, a cada dia, construindo esse destino. Se nós formos ler o capítulo da Lei dos Destinos, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, de Leon Denis, nós vamos ver o quanto nós
os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E olha, Leon Denis falava isso lá em 1900. Ele falava da influência do pensamento, da vibração do nosso pensamento, dos nossos sentimentos gerando os pensamentos que vão estabilizar ou desestabilizar toda a nossa função psicobiológica. Então, a doença, como câncer, poderá ser evitada, né? Vir com uma gravidade menor ou não, dependendo muito de nós. Então, quem fuma, quem bebe, quem abusa da alimentação, quem mantém-se obeso, sabedor disso, sabedor, tendo consciência que isso faz mal, e hoje são raros os que não têm, que nós não vivemos mais isolados do conhecimento, da comunicação, todo mundo sabe, e não faz, e não busca a sua melhora, porque é invigilante. Não está usando o livre-arbítrio para o seu bem, tá? Então, esse é um alerta, porque a saúde está falando, mas às vezes é o sentimento místico, é a nossa expansão da consciência, que aí entra a dimensão espiritual como também, que ajuda muito na saúde, porque é essa dimensão espiritual que vai fazer com que a gente se dê conta que a gente tem que cuidar desse corpo. Que nós não vamos não, sem as consequências dos danos, do impacto desta. Esta impacta no próximo período de existência, que é no plano espiritual, pelo tempo que não sabemos enquanto ficaremos lá. E impactará no retorno, porque como não foi aqui resolvido, aqui agravado, terá que ser atenuado na próxima. Aqui são as mesmas coisas. Boa parte desses riscos e desses comportamentos são preveníveis para o câncer. Estamos terminando. Um outro fator de risco é a poluição. Eu não sei como é que é a cidade de vocês, mas se sabe cada vez mais que as cidades que têm alto índice de poluição podem, pelo simples aspiração de partículas muito pequenas, aumentar a chance de câncer, como também estimular células que estão quietas, dormindo, silenciosas, podem ser estimuladas pela poluição. Esse slide quero que vocês prestem muita atenção. Acredito que não sejam vocês. Esse é o slide para os imprevidentes. Esse é o slide para aqueles que não dá a mínima. Isso é coisa de velho. A doença é para o velho. Olhem o que esse estudo brasileiro aqui no nosso país mostrou. E isso é mundial, não é só aqui. Um aumento do surgimento de tumores malignos em pessoas jovens. Da faixa etária de vocês. Até então, câncer com exceção das leucemias e linfomas, e alguma coisa muito rara de tumor na infância, são só dos jovens. Aumentou a frequência de câncer de tireoide, de próstata, intestino grosso, em pessoas mais jovens. Por que será? A suspeita é que o álcool e ainda o tabaco estejam sendo usados abusivamente. Não se está se alimentando bem. Não se está fazendo exercícios físicos. E isso é essencial, é básico, para que a gente previna muitas doenças. Estou encerrando. No próximo encontro, nós vamos falar sobre as questões emocionais, os nossos sentimentos, como é que a gente está reagindo diante dos problemas, das problemáticas da vida, o quanto repercute na nossa saúde. E também um pouco da questão da fé, da espiritualidade. Mas aqui, o último slide, dos últimos, ele nos coloca que realmente, gente, a prevenção é a grande chave. A gente só vai prevenir as coisas quando tiver consciência, tiver amor à vida, tiver autoamor, autocuidado, querer preservar a vida, querermos... A gente quer muito, eu não sei se alguém já é avô aí, eu sou avô, tenho 59 anos, sou avô desde os 56, quero muito viver bastante para ver esses meu neto, outros netos, meus filhos, mas eu quero ter não só essa saúde física que me permita acompanhá-los, mas a mental. Eu quero curtir isso. Eu quero que seja bom para mim também vê-los bem. Eu ainda quero ter projetos e objetivos com 90 anos. Agora eu posso não ter isso.
se eu não me cuidar, não me antecipar as situações que está todo mundo mostrando que são verdadeiras, não é uma fantasia. Hoje, os próprios arsenais medicamentosos, a própria ciência está avançando muito lá no câncer, fazendo com que a gente se antecipe, fazendo exames. Esses novos exames estão detectando muito antes do tempo, né? Células, enzimas, hormônios, marcadores do tumor. Que bom! Mas se a ciência desse passo e mostra isso, assim como ela faz com a dosagem de colesterol, da glicose e tudo mais, através das consultas, etc. Se eu não acesso, se eu não me conscientizo que isso é importante para mim, eu não vou trazer para a minha vida esse hábito, adotar aquilo que é saudável, e eu vou perder o bonde, vou perder a chance. Então, cada vez mais se investe na prevenção, no tratamento e na cura do câncer, e cada vez mais a gente busca viver mais, com mais qualidade, com menos dependências, com menos fragilidades, a cabeça cheia de vontade, de planos, de objetivos, gente? Sabendo que não acaba aqui, que tudo isso a gente leva, né, para esse outro plano e que tudo vai conosco, as boas e as más tendências, as aquisições, os ganhos, ou aquilo que fizemos de errado. Então, nesse primeiro momento, era essa a ideia, nessa primeira palestrinha, que conscientizem-se quem ainda não se conscientizou, saiam daí levando um pouco do que nós falamos para aquelas pessoas que vocês conhecem, querem bem e que ainda não se despertaram para cuidar da sua saúde físico-mental, tá bom? Era essa a ideia. Então, tem um tempo ainda para pergunta, que eu combinei com a Cleide. Cleide, vamos aí.